O Augusto Baques, ele tá completamente enganado e eu vou te provar aqui nesse vídeo. Não é que eu vou apresentar uma tese defendendo uma visão diferente da que ele defende. Não é uma questão de opinião. Ele tá enganado e eu posso provar. Mas antes disso, eu quero deixar bastante claro, o objetivo desse vídeo não é gerar nenhuma treta, muito menos fazer nenhum tipo de ofensa pessoal, um ataque, nada disso. É apenas trazer esclarecimento sobre um ponto que ele levantou e que eu vejo que está causando muito mais confusão, atrapalhando muito mais do que ajudando. Por que eu chego a essa conclusão? Porque algumas pessoas me perguntaram, cara, o que você acha disso? Você viu isso daqui? Você viu isso? E eu, como assim? Isso aí me parece teoria da conspiração. Eu fui ver de onde surgiu e tem um vídeo que de fato tem uma teoria da conspiração que não tem fundamento nenhum. Bora para a tela do computador para você entender do que eu tô falando então? 3, 2, 1. O Augusto gravou um vídeo mostrando esse gráfico aqui, que é o gráfico que mostra o Bank Supply Ratio, ou seja, a razão da oferta de moedas, ou no caso aqui de Bitcoin, em posse de bancos. E com base no comportamento desse gráfico aqui, que a gente vê que tem um aumento bastante grande, essa linha roxa do gráfico, e depois cai abruptamente, ele elaborou uma teoria da conspiração. Ele defendeu que os bancos entraram forte no último ciclo de alta do mercado, levando a um pump, e depois os bancos JP Morgan ou grandes fundos como BlackRock saíram rapidamente do mercado, antecipando uma queda que viria aproximadamente 9 meses depois, que começou logo depois de o Bitcoin perder a ATH em novembro de 2021. Então, com base nesse gráfico aqui, que ele interpretou erroneamente como a oferta de bitcoins de posse dos bancos, sendo que esse movimento aqui teria sido um movimento orquestrado para manipular o mercado, tem um pequeno detalhe que faz com que essa teoria não se sustente. Esse gráfico aqui, ele não considera a oferta de moedas dos bancos de JP Morgan, Citi, de BlackRock, o que quer que seja. Essa linha roxa aqui, ela mede a quantidade de Bitcoin de posse de qual banco? BlockFi. BlockFi, para quem não sabe, é uma empresa de lending que você pode emprestar e fazer empréstimo em criptomoedas. Assim como ela, existem a Celsius, a Nexo, que depois do colapso de Terra Luna, a quebra da Three Arrows Capital, todas elas entraram em situação de falência, diga-se de passagem. Então, você não tem um movimento de grandes bancos causando um pump no Bitcoin e depois derrubando o Bitcoin para comprar mais barato, e que esse movimento está se repetindo agora, que eles estão esperando um novo fundo nos 12 mil, nos 9 mil para encher o bolso de Bitcoin e lucrar com a alta infinita. Tudo isso é teoria da conspiração. Se você quiser saber qual a métrica específica que identifica a participação de institucionais no criptomercado, é essa daqui, A1. O que é A1? Assets Under Management. Ativos sob gestão. Essa métrica, ela mede a quantidade dos ativos digitais, Bitcoin, Ethereum, uma cesta de moedas ou outras moedas que estão sob a gestão de fundos institucionais. E se a gente observar o comportamento de preço desses fundos aqui, a gente chega à conclusão de que ele acompanha os preços do mercado. Aqui eu tenho uma série histórica mais longa, desde o primeiro trimestre de 2018. A gente vê aqui o topo no terceiro trimestre de 2021, que foi exatamente quando o Bitcoin atingiu a alta histórica, e depois disso a gente vê uma queda. Esse gráfico aqui só vai até o segundo trimestre de 2022, mas aqui a gente tem a continuidade mês a mês. E veja que a gente chegou no fundo em novembro de 2022 e desde então a gente permanece numa tendência de alta. E o preço do Bitcoin é a mesma coisa, atingiu o fundo aqui em novembro de 2022
2022 e desde então a gente tá numa tendência de alta. Graficamente, ainda hoje, mesmo com essa queda recente, a gente permanece numa tendência de alta. Tá vendo essa linha branca aqui? Essa é uma linha de tendência de alta. Quem recebe os meus reportes semanais sabe que ela foi desenhada desde quando o Bitcoin tocou aqui, ok? Então o primeiro toque foi em janeiro, agora de 2023. O segundo toque no dia 6 de março, com 2 toques a gente pode desenhar uma LTA, uma linha de tendência de alta. E agora, com a queda mais recente dessa semana, a gente tocou aqui. E veja que com essa queda o pavio tocou exatamente nessa linha de tendência de alta. E essa linha de tendência de alta, ela coincidiu exatamente com essa bolinha aqui, que também é um suporte de acordo com o Price Action, ok? Então, aqui já é uma questão de interpretação, de análise, de visão de mercado. Alguém pode olhar o gráfico e ver alguma coisa diferente de mim. Aqui não, aqui é um fato. Esse gráfico aqui não mede o comportamento dos bancos, que dirá um movimento coordenado para levar o pump do mercado e depois causar o dump e toda essa teoria da conspiração. Falando em teoria da conspiração, como que você acha, me responde sinceramente, como que você acha que um grande banco, um grande fundo institucional, ele investe? Você acha que é uma estratégia de investimento? O presidente daquela instituição, o CEO, vir a público e dar uma declaração na imprensa para movimentar o mercado? Você acha que isso faz parte realmente de uma estratégia de investimento? Esses bancos ou fundos, eles têm uma série de analistas, analistas fundamentalistas, analistas técnicos, analistas quantitativos, além de um grande grupo de analistas, tem ferramentas de análise, os gestores têm uma filosofia de investimento, tudo isso com foco em analisar, diagnosticar o mercado para, com base no cenário identificado, tomar uma posição. É impossível manipular o mercado, eu não digo pontualmente é possível e acontece, mas é impossível manipular o mercado sistematicamente numa grande escala. É impossível um ou mais players, por maiores que sejam, causar um bear market e da mesma forma provocar um bull market. Isso não acontece. É claro que uma determinada fala, como por exemplo um presidente do JP Morgan, ela tem peso, e o peso vem exatamente do cargo que ele ocupa, mas esse tipo de declaração não tem condições de provocar um movimento sustentado ao longo do tempo no mercado. No curto prazo, o mercado está sujeito a ruídos, ou no curto prazo, o impacto dos ruídos no mercado é muito maior. O mercado é composto por milhões e milhões e milhões de pessoas tomando decisão de acordo com as suas convicções, ou também de acordo com seus vieses, de acordo com seus medos, a cada momento. E a cada segundo são tomadas decisões de acordo com novas informações, de acordo com novas declarações. Então, é virtualmente impossível um pequeno grupo de pessoas manipular o mercado numa escala dessa, como provocar bull e bear markets. Quem aqui lembra quando o Elon Musk fez uma série de tweets que fizeram o preço do Bitcoin despencar? No primeiro tweet que ele fez, o Bitcoin caiu bastante. No segundo, ele caiu bastante também, porém já menos do que no primeiro. A partir do terceiro em diante, praticamente não teve efeito, justamente porque no curto prazo o mercado é mais suscetível a ruídos. No entanto, no longo prazo o mercado tende a se ajustar, ele tende a tomar decisões não com base em rumores, mas de acordo com aquilo que os dados objetivos e a realidade se mostram. E muitas vezes teoria da conspiração, como essa que eu citei no início do vídeo, elas são construídas com base em vieses cognitivos. E um dos vieses que mais afeta as pessoas é o viés da confirmação. E o viés da confirmação faz com que todos os dados que eu observe, eles corroborem a minha tese. Os dados que vão contra a minha tese, eu não dou tanta atenção. É assim que funciona o viés da corroboração. E eu vejo muito desse viés sendo aplicado em análises técnicas. Existe um
uma ideia que a pessoa acredita e a partir disso ela só observa no gráfico aqueles padrões que confirmam aquela ideia que ela já tinha de início. Se a gente olhar para o gráfico com base na análise técnica clássica, não existe nada que diga que a gente está numa tendência de queda. Tô olhando aqui o tempo gráfico do Bitcoin semanal e a gente vê aqui fundos cada vez maiores e também topos cada vez maiores. É verdade que agora esse ímpeto altista ele tá perdendo força, mas se a gente não perder esse fundo aqui, a gente não vai ter um pivô de baixa e a gente deve continuar numa tendência de alta, ok? Mas o objetivo desse vídeo aqui não é fazer uma análise técnica. O objetivo era esclarecer que toda aquela teoria feita com base naquele gráfico da CryptoQuench não faz sentido nenhum, porque aquele gráfico não se refere à oferta de Bitcoin de grandes bancos. Te mostrei também qual a métrica que afere a quantidade de ativos sob gestão de fundos, portanto, a quantidade de moedas de posse de investidores institucionais. E a gente vê que o comportamento dos institucionais é muito parecido com o mercado. Quando o mercado está em alta, tem mais interesse, quando ele está em baixa, tem menos interesse, que é mais um ponto que reforça a inexistência de um conluio, de um conchavo ou de uma conspiração para manipular o mercado. Te passei também, bem brevemente, é verdade, a minha visão, e eu acredito que o fundo do mercado já ficou para trás. Eu acredito que a gente está numa tendência de alta, o que não significa que a gente não pode ter grandes correções. Eventualmente, eu acho que a gente pode voltar a ver o Bitcoin nos 20 mil dólares, mas perder esse fundo e fazer fundos mais baixos que o fundo anterior, eu acredito que é muito, muito difícil. E se você quiser conferir as minhas análises exclusivas, que eu não solto aqui no YouTube, são exclusivas, e os meus relatórios semanais, link para isso aqui na descrição. Por hoje é isso, um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau!